considerada uma das melhores heroínas da Jane Austen. Sua personalidade é muito mais madura do que as mulheres que Jane Austen focou em outros romances, e uma mistura de público e pessoal. Persuasão explora tanto o valor do silêncio quanto o valor da esperança. O romance se concentra em Anne Elliot, uma inglesa de 27 anos, cuja família começa a alugar a casa para um almirante e a sua esposa. Em uma reviravolta aí do destino, chamada Jane Austen, Anne já foi noiva do irmão da esposa do almirante, o capitão Frederick Wentworth. Mas o noivado foi rompido e eles se reencontram e reiniciam um novo relacionamento, proporcionando a Anne outra chance de felicidade. Só que não é bem assim que as coisas acontecem na realidade. Nessa história você vai encontrar um relacionamento que foi desfeito, uma torta de climão no reencontro após 8 anos de um belo chute na bunda. Uma família transforma a nossa heroína em uma gata borralheira, é jogada a bel prazer de um lado para o outro. Ela se dispõe a estar nessa situação porque anos antes foi persuadida por essa própria família de que o que ela tinha que fazer era isso, que o certo a fazer era isso. O cara não tinha nada pra dar pra ela, então pra que ela ia ficar com esse cara? Ela acabou escutando de uma pessoa que ela tinha muita confiança e um amor maternal muito grande. Então, por isso, ela acabou ficando ali que estava certa. Era muito jovem e, de fato, eles não tinham nada um a oferecer o outro. Eram de classes sociais distintas. Naquele momento, o Wentworth não volta atrás, ele conversa com ela, mas o orgulho dele está ferido. Desde então, conseguir riquezas, não se casa e não volta atrás da Anne e tentar persuadi-la. Do contrário, Anne, por outro lado, continua recusando os pares, as propostas de casamento, acaba sendo a tiazona, sempre com seus pensamentos altamente lúcidos. E vai chegar um momento na vida dela que ela vai pensar assim, vai começar a questionar se de fato aquilo foi o certo a fazer. E ela vai acompanhando a vida do Wentworth desde então. Sabe que ele não se casou. E por mais que esse revés do destino, da possibilidade de se reencontrarem, ela tem dentro dela a certeza de que esse relacionamento ele nunca vai querer voltar para ela. E por outro lado, o Wentworth está totalmente magoado, mas também quer esfregar na cara dela tudo que ele conseguiu. Só que eu gostei muito mais dessa Anne, agora mais madura, mais forte, segura. Então você tem a sensação de que ela não vai se deixar persuadir por ninguém. Mas acontece que ela acaba, de fato, em alguns momentos dessa história, se deixando persuadir de novo. E eu fiquei em pândegas. Eu não acredito que ela vai se deixar levar novamente, porque muitas coisas estavam só nela, ela não compartilhava com ninguém. Isso é o resumão do que tu vai encontrar nessa história. Até isso acontecer, é muita coisa dentro da história. Nós vamos ver uma melancolia de outros personagens. Eu não sinto uma leveza nessa história. Eu sinto, sim, muita coisa por dizer. Eu sinto que todo o nosso nortear nessa história é muito baseado no que... Isso eu acho muito interessante. A gente vai vendo os personagens que estão passando por situações tristes, que é sempre jogado para o relacionamento com a leitura para ultrapassar isso. A gente vê isso bem fincado com um personagem, Benwick, que também é algo da Marinha, e ele perdeu a esposa recente e ele se envolve dentro da poesia para poder suprimir e ultrapassar essa dor. A Anne também passa por isso, essa forma de ultrapassar essa dor do término com Wentworth, usando os livros de heroínas, também poemas. Ela vem com livros mais ficcionais para poder ultrapassar essa dor, para saber que superou. Na época que ela e o Wentworth têm esse relacionamento e você vê quanto eles estão apaixonados, por conta da época, por conta das convenções sociais e da família, e porque Anne tem uma personalidade mais sensata, mais racional, ela decide romper esse relacionamento. Fora que a gente ainda tem muitas pessoas no ouvidinho dela, como uma amiga pessoal da família, que toma para si a responsabilidade como de mãe por Anne. Talvez naquele momento era das melhores intenções. Talvez ela, por ser uma mulher mais madura, tendo vivido muita coisa, visse de fora que aquela relação não era muito boa e que poderia machucar. Então ela viu pelo viés da Anne, e não pelo que o Wentworth estaria sentindo naquele momento, né? Naquele momento, para ela tá vendo um homem
jovem, sem era nem beira, e que não poderia dar um futuro aceitável para menina, que ela tinha um afeto quase que maternal. Então, nesse sentido, eu consigo compreender certos pontos. Na primeira leitura, eu tendi a sentir pena, tendi a me identificar com a Anne, tendi a não questionar o porquê que essa menina, e entender o porquê ela não se rebelou, né? Já que é descrito todo o tempo da história que ela era subjugada, que a família já não gostava, não tinha tanto respeito por ela, tratada até como se fosse uma empregada da família, uma pária da família, que também não tinha uma beleza muito grande, e esse desejo dela por leitura também a transformava numa mulher estranha. Então ela não era benquista. Então pra quê, né? Desistir de algo dela, de um amor em prol dessa família. Naquele momento fazia muito sentido pra mim, eu até olhei com um olhar muito romântico. Nessa segunda leitura, eu tendi a achar que a Anne foi muito medrosa e muito conveniente. Então, ela se deixou persuadir pelo entorno, aquele lance de você se sentir a vítima, né? É gostoso você ser a vítima, é um benefício de você ser a vítima. Nesse sentido, olha, então eu vou sacrificar o meu amor por essa família. Não é mesmo essa família não gostando de mim? Eu vou fazer isso. Talvez eu esteja assim um pouco influenciada porque li que não tinha Hansum, e depois você vê o Wentworth voltando e mostrando, esfregando na cara dela que ela não é essa Coca-Cola toda. Ok, queridinha, você me deixou? Você me largou? Só que eu voltei, eu tenho condições agora, e aí? Na segunda leitura, eu senti um pouco de ironia, sabe? De farpas, que eu não senti na primeira. Na primeira leitura, eu senti o peso da melancolia, o drama, a dor da Anne de deixar esse cara, sabe? Aquela coisa meio de Romeu e Julieta, no sentido de separação. E no final, eu só consigo lembrar disso, desse desprezo que a família dava por ela, e de eu ficar realmente do lado dela, porque ela estava sendo subjugada, e depois da satisfação do Wentworth voltar e ele ainda sentir a mesma coisa por ela. Talvez você ache que eu estou defendendo demais o lado masculino. Na verdade, não. Eu acho que na primeira leitura eu fui muito, talvez, condescendente com a Anne. E também achando que, nossa, quando o Edward volta, ele vai tirar e salvar a Anne dessa família horrorosa que subjuga ela, que subestima ela demais. Que é isso que acontece de fato, né? Eles subestimam a Anne demais, na beleza, no tratar, sempre se achando, mas, né, esse parâmetro do pai é ridículo, né? Se a pessoa não for bonita, não tiver dinheiro, então essa pessoa nem é digna de estar no seio daquela família. Então eu coloco as minhas aspirações no desejo de que eles dois reatem esse amor lindo e maravilhoso que foi interrompido por vilões naquele período. Mas acontece que o Wentworth podia ter pedido para voltar, e você vê que a Anne vai acompanhando a vida dele durante esses anos. Isso é um clássico, eu espero que vocês não me venham com coisas tipo spoilers, né? Porque das opiniões que eu já vi muita gente contando a história inteira. Eu tô aqui querendo te mostrar o que mudou. Então, para mostrar a diferença do meu pensamento anterior a 10 anos para o agora, eu preciso contar alguns fatos. Eu vou tentar não dar spoilers explícitos, até porque você precisa ler para poder entender muita coisa aqui. O Wentworth quis esfregar na cara dela e da família que ele se deu bem. Então, ele começa a brincar com as outras moças. Se é intencional, não sei. E a Anne tem dentro dela, quando ela sabe que vai reencontrar com ele, tá conformada, mas no fundo tem esperança de reatar com o rapaz. Porque agora, com 27 anos, ela vê foi uma bobagem o que ela fez. Ter deixado aquele sentimento, aquele amor, por conta de outrem. Eu, nessa segunda leitura, gostei muito mais. As minhas impressões, talvez por essa diferença de 10 anos, eu, hoje mais madura, compreenda muito mais a Anne de 27. Na altura que eu fiz a primeira leitura, eu era ainda muito jovem e por isso me identifiquei muito mais com a Anne mais jovem e entendi as motivações dela e acabei me deixando levar naquele momento por a Ana mais velha. Hoje eu consigo entender um pouco melhor o lado da personagem, com as minhas aspas, com relação às atitudes. Esse livro continua sendo o meu preferidinho
da vida. Li nessa edição, lindíssima, super confortável. Eu tenho uma coleção em Fortaleza da Jane Austen, porque é uma das minhas autoras preferidas. Como tô fazendo a coleção dos clássicos eternos aqui em Portugal, vou continuar lendo os outros romances nessa edição, porque eu achei super confortável. Recente saiu o filme na Netflix e, sinceramente, eu não consegui assistir 10 minutos desse filme, por alguns motivos que são muito importantes para mim. Por mais que eu tenha mudado alguns pensamentos em relação a Anne e ao Wertruth, falando sobre a hipocrisia dos dois em relação aos sentimentos e às conveniências, mas foi uma releitura rica, pude olhar para ela de uma forma... Ela não deixou de ser a minha leitura preferida até o momento da Jane Austen, por ser uma leitura madura, porque esse é um livro dramático e, diferente dos outros livros, que tem um pontinho de ironia, né, que você consegue ter uma leveza, que você consegue sorrir de algumas coisas, e se pode se chamar de leveza, só tem a irmã do Wertruth e o seu marido. É só esses dois que têm leveza. O resto é drama. Então eu entendo que eles quiseram mostrar uma outra proposta, mas não ficou legal. Como fã da obra, eu não gostei. Eu gosto das outras adaptações, principalmente a de 1995, que eu gostei bastante. Tem outra também, que eu vi, uma recente de 2007, se eu não estiver enganada. E essa é uma história que fala muito sobre esperas também. Então, a proposta do que eles fizeram na Netflix foi uma mulher irônica, eu concordo em gênero e grau com a Isabella Boscov, quando falam que não era assim que a Jane Austen queria contar a história dela. Não é uma personagem fofinha, ela não é. Ela é uma mulher mais madura. Quando você vê as outras heroínas nos outros livros, elas geralmente estão em idade de debut, estão em idade de casar. A Anne passou disso e a Jane tenta te mostrar com essa desilusão que ela teve, essa escolha difícil que ela teve dentro daquelas condições ali, e todo o que ela teve que arcar, as consequências dessa sua escolha. Então a gente vai ver o amadurecimento dessa personagem. E quando coloca aquela moça lá para representar a Anne, que pra mim ela não tem nada de Anne, e ela fica com aquelas ironiazinhas, deixar um texto rico, lindo, de uma história muito profunda, simplista demais. E é só isso que eu tenho para dizer sobre essa adaptação. Eu queria mesmo compartilhar com você as minhas impressões dessa releitura. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei e de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Vamos continuar essa conversa aqui nesse vídeo. Clica aqui.